Aí, agora acho que vai. Bem animada dessa live, uma pessoa muito especial, aqui convidando as pessoas. Nath, Irene, bem-vindas. Linha, olá. Esperar a Flávia entrar. Hoje é a live das Flávias. Se ela não foi aí, entrou. Amiga da Flavinha, que massa. Bem-vinda. Tenho certeza, na verdade, que a gente vai contribuir um pouquinho aí. Espero que faça sentido para vocês. Oi, bonita! Nossa, olá! Que e aí, consegue me ouvir? Ai, pessoal, hoje tive que passar uma maquiagemzinha. Primeira vez que eu apareço assim, né, em rede nacional, né? Então... Que massa mesmo. Fiquei bem feliz de Dá pra ouvir bem, né? assim? Na verdade, pessoas, respondam aí se tá dando pra ouvir bem o áudio meu e da outra Flávia, porque a live das Flávias. Das Flávias. E então vou pedir eu improvisei um tripé aqui, um microfone, qualquer coisa vocês gritam aí que nós tentamos ajustar. Perfeito. Pedir a colaboração aí de vocês para o aviãozinho para compartilhar com mais pessoas, o coraçãozinho do lado direito lá, clica bastante porque o Instagram entende que é um conteúdo de valor quando tem bastante coração e bastante interação e vai deixando a gente mais confortável, Flávia. Você vai ver quando os corações começam a subir, nossa, é uma alegria. Ai. Mas que legal, Ai, que massa. Eu tô até com calorão. A hora que eu entrei, puta, a Flavinha tá demorando, e agora? Sério? E eu tava aqui, tipo, ai meu Deus, como que eu entro nesse trem? Mas deu certo. É isso que importa. E aí, tudo bem pra esses lados? Bom, sim, tá tudo certo. Sítio Louco continua nos esquemas, tudo certinho. Nada mudou. Não. Então, muito bom estar novamente falando... em casa. Ah, que top. Sim. Começar falando então de casa, né? O quanto nós, às vezes, planejamos, sonhamos com viagens, com ter algo diferente na nossa vida, mas o quanto é bom voltar para casa. E você é a experiência disso, né, Flávia? E quando a gente fala em voltar para casa, eu acho que combina muito com o tema voltar para casa interna, voltar para nossa mente, para o nosso princípio. E daqui a pouquinho a gente entra realmente no tema, mas... Mas entrar mais no tema de ressignificar mesmo. De você olhar para si e ver o que realmente faz sentido na minha vida hoje. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí da sua história, contasse quem é você, ou melhor, quem é a pessoa que você está se tornando. Sim. Bom, para quem não me conhece, né, então eu sou a Flávia Spader. Eu sou formada em engenharia, né, há alguns anos aí, né, desde 2013. E trabalhei na indústria desde muito nova, desde os 16 anos, né, então atuei na indústria. E assim, para quem me conhece, eu sou uma pessoa assim, muito ativa, eu gosto muito de fazer amizade, prezo muito por essa questão das pessoas, né, se sentirem à vontade onde elas estão, de valorizar a pessoa, sabe? E na minha jornada, né, empresarial, assim, eu acabei passando por inúmeras situações, conheci muita gente perfeita, assim, muita gente sensacional. Como também a gente sempre encontra aquelas pedrinhas no sapato, que é super normal, né? Mas foi uma jornada muito boa, assim, sabe? Fez, né, eu ser quem eu sou hoje. E recentemente eu tive uma experiência fora do país, né? Então fiquei 5 meses no Canadá, né? Tive a oportunidade de estar estudando um pouquinho fora, né? Por mais que teve a situação da pandemia, né?
Nós chegamos no Canadá numa sexta-feira e na segunda-feira fechou tudo, né? Então foi uma situação assim, bem difícil, né? Por estar longe de casa, essa incerteza, né? De como que estão as nossas pessoas, de como que vai ser o dia de amanhã, se é uma coisa que vai durar só um mês ou vai durar semanas, meses, né? Então, né? Acabei passando por tudo isso longe de casa. E assim, a experiência que eu mais tirei assim dessa oportunidade de estar vivendo aí 5 meses fora do país foi de que assim, gente, ser humano é tudo igual. Então, assim, gente aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, é tudo igual. Então, assim, tem sentimento, tem gente que é mais egocêntrica, outras menos, entende? Tem aquele que, assim, é super trabalhador, aquele que é super sentimental, e são pessoas, né? Com relação à pandemia, né, então eu pude tirar, assim, a prova, né? Tipo, a gente via muita gente, tipo, descendo a lenha aqui no Brasil. Ah, porque o Brasil não presta pra isso, não presta pra aquilo, porque o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Não, gente, é o ser humano. Porque lá fora é tudo igual, né? Lá fora as pessoas também não usam máscara, lá fora eles aglomeram. Lá fora eles não viam a hora de abrir as coisas para poder correr pro mercado, para poder correr para um shopping. Então, assim, a gente vê que existem recursos, né, bons, né? Às vezes existe uma condição de vida talvez mais confortável, digamos assim, né? Mas para mim e para o meu esposo, acho que ficou muito claro que assim, nada melhor do que a nossa casa, a nossa cultura e principalmente as nossas pessoas, né? Então, Melhor, né? nossa, nem se compara, assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz de voltar para casa, né? Então muita gente me mandava mensagem, assim, pessoas próximas. Olha, se você pudesse ficar aí mais um tempo, aqui tá muito ruim. Ah, nem volte. Ah, dê um jeito de ficar por aí, sabe? Mas não é bem assim, sabe? Eu acho que há valores, né, que cada um tem os seus, né? Mas há valores que, para mim, são muito mais importantes do que talvez, né, ter uma casa mais confortável, um carro mais chique, né, poder ficar exibindo para os outros, né, mas tá triste. E eu vi muita gente triste lá fora, gente com condições maravilhosas, mas que talvez falta ainda alguma coisinha, entende? Então, eu tenho essa coisinha aqui. Então eu voltei. Esse é o encontro, né? E é muito legal ver Sim, isso, porque várias pessoas acham que quando elas atingirem algum objetivo, quando elas conquistarem alguma coisa, elas vão ser realmente felizes. E na verdade, né, várias vezes eu sim, falo isso, repito sempre, a felicidade ela não é o fim, ela é o meio, ela é o caminho, ela é a trajetória. E aí, quando você fala de valores, Flavinha, eu queria que você contasse a tua experiência com relação ao seu conflito de valores quando você trabalhava em uma multinacional, uma montadora. sim. O que aconteceu? Porque normalmente as pessoas almejam, né? Às vezes as pessoas me procuram num processo de coaching para conseguir um emprego em uma multinacional, para conseguir um emprego numa empresa bem conceituada, passar em concurso público. Mas o que Sim. fez com que você olhasse para você e não se reconhecesse quando você já estava lá dentro? Certo. Bom, então assim, né, eu nos meus últimos 4 anos eu trabalhei numa multinacional, né, que me proporcionou muitas coisas, né, muitos conhecimentos, mas assim, inicialmente eu nunca sonhei assim em estar nessa empresa em específico, né, muita gente, né, idealiza muito, né, trabalhar em grandes empresas, poder, né, encher a boca para falar Sim. o trabalho no lugar X, né? E, né, houve uma situação em que era conveniente para mim, né, para o meu crescimento, né, então eu formada, né, me formei em engenharia, e eu sempre trabalhei em laboratório, né, sempre trabalhei em empresas menores, e chegou num ponto que uma colega, né, que eu tenho como irmã, chegou para mim e falou assim: Flávia, até quando que você vai ficar nesse laboratório? Você é uma engenheira, né? E eu já estava formada, ia fazer acho que, mais ou menos uns 2 anos, assim,
né? E ela falou assim, tá na hora de você sair daí, né? Você precisa atuar dentro de uma engenharia, dentro de uma empresa grande. E ela conseguiu me convencer, eu fui para essa grande empresa. E foi uma das experiências mais difíceis que eu tive na minha jornada de trabalho. Então, desde o início, assim, virtudes e princípios que eu sempre zelei muito, eu não consegui enxergar ali. Mas no sentido, assim, mais de desrespeito a pessoas. Flavinha, Oi. Só deixa eu fazer uma introdução antes de você entrar nessa linha de raciocínio. Desculpa te interromper, mas legal. uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante é que a Flávia, né, ela é uma pessoa assim, que ela chega no lugar, ela muda o ambiente. É aquela pessoa que, por mais que o clima esteja pesado, ela levanta o clima total, assim. Tem 10 pessoas mal, ela faz as 10 pessoas ficarem bem. Então é uma pessoa que se importa muito com as pessoas, se importa muito com o ambiente, ela cuida dos detalhes. Eu tive o prazer de conhecer ela num grupo de igreja, e todas as vezes que ela estava presente, o ambiente mudava. E eu achava isso fantástico. Só que com o passar do tempo eu comecei a notar que aquilo não estava mais acontecendo. Essa Flavinha que maquiada, festeira, ali, falaram festeira, define tudo, né? Pra cima, ela começou a se tornar mais quieta, mais reflexiva, mais passiva. E a gente começou a estranhar isso, mas às vezes a gente tem medo de perguntar o que está acontecendo. E foi aí, acho que entrou essa questão do emprego, né? Sim. Então, aquela coisa, assim, da gente se dedicar, né? Então, assim, eu sempre fui muito dedicada, assim, eu venho de uma família humilde, vamos dizer assim, né? Meus pais sempre trabalharam pesado para poder dar o melhor para mim e para o meu irmão. Então, eu sempre prezava muito, assim, aquela questão de se dedicar, de tentar me destacar com a atividade que eu, né, fui designada. Só que no ambiente em que eu estava inserida, então era um ambiente de uma competitividade muito grande, né? Então, assim, quanto maior a empresa, maior a competitividade, porque são muitas pessoas querendo mostrar a sua cara, querendo conquistar o seu espaço. E também acaba automaticamente, se a empresa é maior, acaba tendo um pouco mais de pressão, um pouco mais de responsabilidades. Eu estava preparada para isso, mas eu não estava preparada para lidar com algumas situações assim, mais assim, de disputa de ego, sabe? Por que isso? Não é porque é bom para todo mundo, é porque eu quero, entende? Então, vamos supor, de algumas pessoas. Ou digamos assim, eu ficava buscando um modelo coletivo em que as pessoas, que tivesse talvez um gestor ou alguém que se preocupasse, né, com o porquê que o meu colega de trabalho não está vindo faz uma semana. O que está acontecendo com ele? Não, as pessoas só estavam preocupadas do serviço que deixou de ser feito ou o quando que ele vai vir para poder compensar aquilo. Mas talvez não tinha uma ligação para saber se ele estava bem, se estava vivo ou algo assim, né? Então, e desde que eu entrei nesse ambiente, assim, eu comecei a sofrer bastante com isso, sabe? Então, o meu organismo começou a gritar, né? Então, eu desenvolvi um problema no intestino, desenvolvi um problema no estômago, que já existia, né, de tempos, mas aquilo ali se atenuou. E a minha persona começou a mudar, assim, porque eu, às vezes, assim, por mais que o meu eu dissesse assim, não, Flávio, você tem que tentar fazer alguma coisa, tem que tentar unir a equipe, tem que fazer a sua parte, né? Porque eu sempre penso que, assim, se você conseguir deixar o dia de uma pessoa bom, você já ganhou o seu dia, entende? Porque é você e mais um. E aquela coisa, meu objetivo sempre foi não ser a bola murcha, né? Porém, que com o tempo, assim, a gente começa a dar murro em ponta de faca, né? Uma decepção ou outra, eu troquei de setor. Graças a Deus entrei num setor maravilhoso, né? Que tinham pessoas muito boas, que me acolheram bem, que tinham outro ambiente. Até eu falava que no começo era engraçado, que parecia uma empresa dentro da outra, né? Então, assim, como que os setores dentro de uma empresa são diferentes. Porém, esse setor, né, era muito bom, eu me sentia feliz ali, só que eu tinha que lidar com outros setores e com outras pessoas que iam muito contra ao meu jeito de ser e aos meus princípios,
né? Principalmente nessa questão, assim, de... Quando eu penso, assim, em destaque, vamos supor, né? Então, a pessoa, ela fez um bom trabalho, ela jamais fala que a equipe, né? Foram 5, 6 pessoas que trabalharam de segunda a segunda, tipo, em 3, 4 turnos, né? Tinha vezes de eu sair do serviço, tipo, no terceiro turno e ter que estar lá no primeiro turno de novo. E no resultado final, a hora que, tipo, olha, fechou, conseguimos entregar, a pessoa vai lá e fala, eu fiz. Aquilo me deixava muito triste, sabe? Porque não foi o eu fiz, foi nós fizemos, né? E daí, com o tempo, isso... Só que daí eu comecei a ver que eu tava indo contra um sistema e que eu me sentia um peixinho remando contra a maré. E aquilo começou a me deixar triste, começou a me puxar pra dentro, sabe? E, infelizmente, eu comecei a ter atitudes ruins pra mim, pro meu físico e para as pessoas que eu amava, as pessoas que estavam à minha volta, né? Então, chegou a um ponto, né, um ponto, assim, que me marcou muito. Foi uma semana, assim, super pesada, assim, de trabalho, discussões, brigas, né? E eu queria vir para casa e eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar quietinha. Então, eu cheguei em casa e isso me marcou muito, sabe? Eu sentei no sofá e naquele dia o meu esposo queria conversar. E pra quem conhece o meu esposo, ele é uma pessoa assim, tipo, comigo, é claro, comigo a gente conversa bastante, a gente divide muitas coisas, mas ele não é uma pessoa tagarela, né? Então, você tem que mexer com a boca dele. E naquele dia em específico, ele simplesmente, ele queria conversar e eu falei assim, olha, amor, eu não tô bem, eu quero ficar quieta, me deixa quietinha no meu canto. Porque eu tava chateada por várias coisas, né? E, ok, ele meio que deu uma diminuída, mas continuou falando. Aí, dali a pouco, ele sentou no sofá. E eu lembro que eu tava com as pernas, assim, quando você senta e levanta a perna no sofá, sabe? E ele não fez nada. Ele simplesmente colocou a mão dele sobre a minha coxa. Meu Deus do céu, a hora que ele fez isso, eu fiquei, assim, possessa, sabe? Falei assim, mas que inferno, eu não posso ter paz na minha casa, eu não posso ficar quieta, me deixe quieta. Eu não quero conversar, eu não quero toque, eu não quero nada. E eu saí, batendo o pé, fui pro quarto, bati a porta do quarto, né, e ali, fiquei ali, remoendo. Então, né, coitado, né. E isso foi uma coisa que marcou muito pra mim. Ele nunca me chamou pra conversar por causa disso, mas acho que ele viu que eu não tava no bondinho, né. E daí, beleza, aquele dia passou, no dia seguinte eu fui trabalhar, mas aquilo pesou na minha cabeça, porque eu pensei assim, gente, isso não é meu, eu não sou assim, entende? E ele não precisa, ele não tem o porquê dele pagar por um problema que eu estou enfrentando no serviço, por situações que estão me puxando para baixo, mas quem me coloca para cima é ele, então ele não pode pagar por isso, né? Opa! E assim, várias outras pessoas me chamaram para conversar também. Nossa, Flávia, você tá diferente, você tá mais quieta, você não tá sorrindo tanto, o que tá acontecendo? E eu sempre falava assim, não, é normal, só tô um pouco cansada e tal, só que eu não enxergava que realmente o negócio não tava bem, né? E daí daquele dia em diante eu comecei a observar que, tipo, será que era aquilo que eu queria mesmo pra minha vida, né? Mas a gente, né, eu acho que é uma coisa, assim, de mulher, de homem, acho que é do ser humano, da gente não querer dar o braço a torcer, né? Da gente não querer dizer que a gente é incapaz de algo. Então, por conta disso, eu insisti mais um período, né? Insisti. Só que daí eu cheguei num nível de esgotamento que, assim, o meu corpo doía, a minha mente, assim, eu me sentia, assim, tipo, eu comecei a gastar muito dinheiro indo, fazendo RPG, fazendo fisioterapia. Teve uma situação que eu travei o meu pescoço, eu fiquei uma semana com o pescoço travado. E começou a surgir muitos problemas, né, físicos, corporais, e eu comecei a chorar demais. Então, assim, meu Deus do céu. Me olhava, eu chorava. A minha mãe fala que eu sou muito chorona, né? Que eu sou muito coração. Mas daí saiu, né? Saiu um pouquinho do... Só que, tipo,
foi além do que era o normal, Sim. sabe? Então, assim, se alguém falava um pouquinho mais sério comigo, assim, tipo assim, Flávia, isso aqui não tá no formato que eu gostei. Aí eu já Pronto. ficava assim, puta que pariu, eu não sei fazer nada. Ai, gente, eu falei palavrão, não pode falar palavrão, desculpa. Eu sou muito expressiva. Então, mas eu falava, eu comecei a duvidar de mim. Eu comecei a achar que eu era um nada, eu me sentia um cocô, assim, sabe? E aí foi, né? Nesse período, eu já estava fazendo terapia, né? Eu conheci o Mindfulness, que foi uma coisa que me ajudou muito, né? Me segurou ali por 1 ano e meio, mais ou menos, né? Me ajudou. Em todo esse processo, eu já estava fazendo terapia, fazendo Mindfulness, que eu sabia que tinha algo que não estava certo comigo, né? Mas eu estava insistindo. Só que ele chegou num ponto em que eu tava, assim, tipo, totalmente esgotada, assim, sabe? Tipo, um cansaço, assim. Sério, gente, sabe quando você pega aquela gripe que te deixa de cama? Que talvez alguns ainda não sentiram isso, que eu achava que era mentira esse negócio de pegar gripe e ficar de cama. Eu achava que era frescura, mas acontece. Já aconteceu comigo. Mas eu me senti assim, como se eu tivesse com uma gripe muito forte e que meu corpo inteiro doía. E daí eu chegava no serviço, eu tinha vontade de ir embora. A voz das pessoas me incomodavam, as atitudes, o olhar, tudo incomodava. Eu queria sumir, sabe? E E é houve uma... engraçado, né, Flavinha? Essa questão Sim. aí de que o corpo, né, quando as coisas começam a não ficar bem, o corpo vai dando sinais. Nós vamos ficando doentes, a nossa imunidade vai baixando, vão aparecendo sintomas, mas nem sempre nós estamos com o olhar para enxergar verdadeiramente isso. A gente sabe que tem alguma coisa errada, tem aquele instinto que todo ser humano tem, mas a gente às vezes não está pronto para assumir, né? Que nem quando você falou, dá o braço a torcer ali que precisa de ajuda. Uhum. E, nossa, uma coisa mais importante até é que a gente tem que honrar a fonte, né? Que foi o seu psicólogo, o Jefão. O Jefão é uma pessoa incrível e, Sim. né, ele que faz o Mind e assim, o quanto é importante ter pessoas para que a gente possa procurar, para que a gente possa pedir ajuda. E o mais legal, Flavinha, é que, tipo assim, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário. Só as pessoas muito corajosas e fortes são capazes de assumir que realmente precisam de ajuda. Então, primeiro, honrar Sim. isso de você, que você reconheceu que você, sim, precisava de ajuda. Então, e até a decisão, até o gatilho, né, de quando eu pedi ajuda pro Jafão, é porque, assim, voltando assim, aquela questão dos nossos princípios muitas vezes vêm, né, da nossa criação, dos nossos pais, família, né, o ambiente em que a gente, né, cresceu. E assim, a minha mãe sempre foi uma daquelas, assim, eu não posso me permitir ter depressão porque eu tenho que trabalhar, eu tenho conta pra pagar e esse negócio de depressão não é pra mim, né? Frescura, E eu né? sempre tive muito disso também, né? Não posso, não sei o quê. E quando eu comecei a fazer terapia, foi porque, assim, até isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Um dia, um colega pegou e a gente conversando, assim, do estresse, do cansaço, né? Das situações absurdas que a gente via no nosso ambiente de trabalho, mas a gente não podia fazer nada. E aí esse colega comentou, a gente começou a falar daquele... Ai, meu Deus, eu não lembro o nome. Não é o Barrick. Ai, meu Deus. Um rapaz que dirige carro de Fórmula 1 que tá de coma há muitos anos. Schumacher. Isso, esse cara aí. Então. Aí ele mencionou, né? A gente começou a falar sobre essa questão de coma e tal. E daí parece que naquela semana saiu uma reportagem falando do Schumacher e de uma outra pessoa que acordou após 8 anos de coma. E esse meu amigo fez um comentário assim, absurdo, gente. Mas eu achei o máximo o comentário dele. Esse amigo pegou e falou bem assim: gente, tem dia que eu tô tão cansado que eu penso, cara, ia ser muito tesão você dormir, imagine acordar anos depois, como se não tivesse acontecido nada. E você simplesmente acordou. E, cara, eu achei muito legal aquele pensamento dele, sabe? Eu pensei assim, tipo, nossa, acho que é disso que eu preciso. Eu preciso dormir por um bom tempo, assim. E da hora que eu acordar, tudo já passou, sabe? E daí, ok, ali no momento eu achei legal. E daí eu vim pra casa. E eu sou uma pessoa que, assim, minha mente não para. O tempo todo eu tô pensando no que vai acontecer amanhã, o que tem que fazer. Se alguém me pediu alguma coisinha, eu fico ali matutando o que eu vou fazer pra resolver isso.
Aí, daí eu comecei a refletir, falei, não, peraí, Flávia, tipo, que pensamento idiota, né, que feio, nossa, pensar em dormir assim, né, não come e tal. Pra você chegar nesse ponto, tem que acontecer alguma coisa muito ruim, né? E para acontecer essa coisa muito ruim, e as outras pessoas que não estão dormindo, como que elas vão ficar, né? Então, daí eu pensei na minha família, eu pensei em tudo, eu falei assim, gente, credo, eu não posso aceitar um pensamento desse. E daí eu pensei, falei assim, meu Deus, né? Daí o pessoal fala tanto desses negócios de suicida, né? Falei assim, nossa, será que eu tô querendo virar um suicida, né? Credo. Aí foi quando eu fui pedir ajuda pro Jefão. Né, eu já tinha iniciado um processo de Mind, eu acho que eu tava na minha no terceiro encontro, e daí eu pedi para ele se tinha uma brechinha para me atender. E daí eu comecei, né, a conversar, a pensar, mas olha, pense, isso foi um ano e meio antes, né, do meu ponto de ruptura, entende? Então, um ano e meio antes, o meu corpo já demonstrava que tinham coisas que não estavam certas, que eu estava indo contra o meu... Como que eu posso explicar? Contra o meu jeito de ser, né? As minhas crenças. Isso. Sim. E um ano e meio antes, eu já tive esse... Opa, tem alguma coisa que não tá certo. Mas, né, a gente é brasileira, não desiste nunca. E eu fiquei insistindo. Bem isso. E eu fiquei insistindo, falei assim, não, eu preciso desse emprego, né? Preciso pagar meu carro, comprei um carro, né? E todo mundo acha que a gente ficou rico, né? Mas a gente não ficou rico, a gente fez prestação, né? Então, aí eu tinha que pagar o carro, tinha que, né, manter minhas comilanças, porque eu gosto muito de comer. Aí eu pensava assim, não, cara, bem. Vamos continuar, né? Tenta. Aí eu falei, não, vamos continuar. E foi até que chegou nesse ponto, que eu fiquei muito mal, né, que houve esse cansaço extremo. E o Jefão, com muita sabedoria, né, teve um dia que eu fui lá, chorei horrores, porque eu só chorava, né. E daí eu comentei algumas coisas que estavam acontecendo. E naquela semana, eu tinha tido a minha segunda... Eu tive 2 ocasiões em que eu tive simulação de infarto. Então... e essas 2 ocasiões foram em reuniões em que eu fiquei muito nervosa, muito estressada com o meu gestor e com, né, as situações do ambiente. E daí eu fiquei nervosa ao ponto de dar arritmia, de sentir tremedeira, a mão formigar, e eu não sabia o que estava acontecendo. Quantos com anos 29. Nessa... 29. E 29. Você acredita que você 29. tenha chegado se não no fundo do poço, perto dele? Você acha que nesse momento da sua vida você realmente viu aquele breu? Olha, guria, eu acho que eu cheguei bem pertinho. E qual foi o ponto eu acho que eu não cheguei no fundo, porque eu consegui voltar. Entende? Top. E porque eu tinha consciência de que não era aquilo que eu queria pra mim. Nossa. Entende? Eu sabia o que eu queria pra mim, mas eu não sabia como... Qual recurso, como fazer. Eu não tinha coragem, talvez, entende? E daí, nessas horas, que é muito legal, né? E que eu digo com propriedade, né? Que você ter um terapeuta, você ter amigos, você ter um coach, ajuda muito, né? Então, assim, eu não acreditava muito nessas coisas. E também tinha a questão, né, do financeiro, porque, tipo, eu tenho um investimento. Então, assim, eu sabia que eu precisava de algo, mas daí eu nunca fui muito organizada financeiramente, então... Aí eu não podia gastar determinadas quantias, né? E daí até eu fui presenteada por você por uma sessão de coaching grupo que mudou a minha vida e mudou a vida de algumas pessoas que estão à minha volta, sabe? Porque ali eu comecei a enxergar que eu podia ir além e eu precisava ir além, né? Então, e já estava nessa fase em que eu estava praticamente me desligando, né, de tudo, né? E eu acredito que o fato de ter esse contato, né, com pessoas que puderam me orientar e, tipo, às vezes me dar aqueles beliscão, falar, opa, peraí, não é bem desse jeito, vamos pegar outro caminho, sabe? Então, isso me ajudou a não chegar no fundinho do poço, entende? Mas eu cheguei bem perto, porque eu sou teimosa, porque eu fiquei insistindo, né? Eu não queria, tipo, porque querendo ou não, gente,
Igual assim, quando você fala assim de uma profissão, putz, né? Você estudar lá 5 anos, 4, 5 anos, você trabalhar por um período longo da sua vida, né? Numa indústria. As pessoas, elas criam expectativas com relação a você. Então, não é só você. Aí, muitas vezes, você pensa assim, vou desistir. Putz, mas eu não posso, né? Porque o que a minha mãe e meu pai vai pensar? Será que o meu marido vai me apoiar? Putz, mas será que o fulaninho lá que eu admiro não vai me jogar pedra? E daí você fica insistindo, sabe? Então, eu fui insistindo, né? Até que, né, o Burnout me abraçou, o Jeffão me deu um beliscão e falou assim, olha, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer com você, você vai pro psiquiatra. Eu falei, meu Deus, eu tô louca, vamos querer me internar agora? E eu fiquei, assim, muito preocupada, tipo, da forma com que ele falou comigo. E eu nunca esqueço, ele olhou assim pra minha cara e falou assim, Flávia, quando a gente não para, o corpo para. Você não para a hora nenhuma, mas o teu corpo tá parando. E mais uma vez, né, a próxima vez, talvez ele pare de vez. Então, assim, ele falou assim, olha, geralmente psicólogos trabalham, tipo, nas terapias com formas de fugir de um medicamento, de alguns recursos, né? Sim. E daí ele falou assim, Flávia, não é errado tomar remédio, não é errado você ir num psiquiatra, né? Não se julgue por isso, mas você precisa. Ele falou bem assim, eu preciso que você vá, né, procurar um outro especialista, porque eu sozinho não dou conta, né? E você sozinha não vai conseguir. Aí eu chorei horrores, né? Normal, né? Vamos chorar, né? Porque E já tava a gente na gosta fase de do chorar. choro também, né? Tava na fase do choro. E falei, então tá bom, eu cheguei em casa, conversei bastante com o Júlio, expliquei. E nesse mesmo dia o Olha, Jafô falou bem falando nele assim. aí, ó. Ele apareceu. Tamo ele pra agradecer, Sim. né? Ai, Jefão, obrigado, te amo, você é top. Mas, e nesse dia, assim, daí ele falou pra mim, ele falou assim, Flávia, eu vou ter que te afastar. Eu vou fazer uma cartinha, você vai pro psiquiatra, né? Eu não posso responder sozinho, mas o psiquiatra vai te afastar. Então, já esteja ciente que você precisa ser afastado. E assim, gente, vocês não têm noção, eu tava numa fase, assim, do projeto, né, que eu trabalhava, assim, uma fase muito punk. Aquela fase que você, assim, meu Deus do céu, como que eu vou deixar o pessoal na mão? Né, tipo, que falta de responsabilidade a minha, né? Só que eu não tava conseguindo mais. Sim, então assim, o meu corpo dizia uma coisa e minha cabeça dizia outra, sabe? Eu falava assim, não, eu preciso ir trabalhar, eu preciso estar lá, né? Só que não dava, tipo, não dava. Daí naquele dia, eu nunca esqueço, eu fui no psiquiatra no dia 1º de novembro, no dia do meu aniversário. E foi assim, foi o aniversário mais horrível que eu tive na vida. Porque eu conversei 10 minutos com o psiquiatra e ele falou bem assim, você vai ser afastado. Aí eu falei assim, e eu não consegui enxergar que tava tão ruim aquilo, sabe? Falei, nossa, mas tá tão feio o negócio assim, né? E ele falou, eu vou te afastar. Ele disse, você tem algum problema em ser afastada pelo INSS? Aí eu falei, querer eu não queria, né? Mas se não tem outro recurso, né? Aí ele falou, então eu vou te afastar inicialmente por 30 dias, porque são 30 dias iniciais, mas você tem já ciente que você vai ficar um bom tempo em casa. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Daí voltei pro carro, né? Entrei no carro, contei pro meu esposo, chorei, né? Porque aquilo, tipo, foi um baque muito forte pra mim, né? Tipo, de pensar assim, tipo, meu Deus do céu, né? A que ponto que eu cheguei, né? Daí comecei a tomar uma medicação, né? Pra tentar organizar os neurônios, sei lá, os nomes técnicos, né? Mas comecei a tomar uma medicação. E fiquei em casa, né? Então, assim, o começo foi bem difícil, mas daí eu comecei a me informar sobre o que era o burnout, né? Tipo, se eu tava louca mesmo, se eu tava com depressão, o que eu tinha, né? Então eu fui descobrir o que era, porque esse foi o nome que me deram, falaram que eu tinha isso, né? Aí eu comecei a pesquisar e querer entender um pouco mais, né? E graças a Deus, assim, né? Aquilo foi melhorando, eu me encontrei mais vezes com o Jefão, olha, falou que é neurotransmissores. E por isso que a gente toma remedinho, gente, que o neurotransmissor tá bugando. Então, aí
eu comecei a tomar esses remedinhos, né? Intensifiquei a terapia, comecei a ler, ver vídeos e inúmeras coisas. Envolvi a cabeça com outras situações e isso me ajudou bastante, sabe? Daí, nesse período, né, eu já tinha programado um intercâmbio de 30 dias, né, na Europa, no Canadá, porque era o meu sonho, assim, né, tipo, o meu e do meu esposo. Antes de entrar nessa empresa, né, o objetivo era, né, talvez até migrar para o Canadá, né, mas a gente queria ir para lá conhecer e ver se era isso mesmo o que a gente imaginava, né. Então a gente tinha programado um mês de intercâmbio e por conta de toda a situação, né, eu conversei bastante com meu esposo, ele também já estava numa fase meio sacudo com o serviço dele. E daí ele falou assim, quer saber? Vamos pedir a conta, seja o que Deus quiser, vamos vender o carro, vamos juntar o que tem de dinheiro, que não tem, né? Faz empréstimo, sei lá, né? Vende o corpo. Não, opa, vender o corpo não. Mas não chegamos nesse ponto, mas assim, a gente juntou todo o dinheiro que a gente podia reunir. Olha, quase. Eu ofereci pro meu marido algumas vezes, mas ele não quis pagar, né? Então, daí a gente aumentou, né? Daí a gente viu até onde que a nossa perna aguentava, né? Pra ficar fora. E a gente optou por ficar 5 meses fora, né? Pediu o desligamento das 2 empresas e tchau e benção, né? E foi, assim, um período, assim, olha, crucial, assim, né? Tanto esse período aí, né? Tipo, foram 4 meses de afastamento, né? 5 meses fora do país, né? E agora eu voltei, graças a Deus. Ainda e bem, nesse período aí, assim, muitas reflexões, assim, e aquela coisa, né? Tipo, acho que o significado principal, assim, até por isso que eu mudei meu nome do Instagram, eu criei um canal no YouTube, com o objetivo de alguma forma, ajudar a pessoas que estão em situações similares ao que eu vivi, a verem que nunca é tarde, entende? Eu me achava assim, pensava assim, meu Deus, quem que vai fazer um intercâmbio com 30 anos? Eu sou velha, né? Meu Deus, eu tenho que ter filho, meus amigos tudo têm filho, eu não tenho filho, né? E daí, assim, tipo, querer inúmeras coisas, mas assim, gente, não tem sou velha, não tem hora, não tem uma receita de bolo, entende? Então, assim, igual eu conversei já hoje com a Flavinha, e é muito verdade. Com 19 anos, ninguém sabe o que quer ser da vida, entende? Ninguém sabe se realmente você tem dom para ser doutor, para ser advogado, para trabalhar com vendas. A gente não sabe, a gente tenta. É muito tentativa e erro. Aí eu acho que isso é legal. E a gente enfia a cara, né? E hoje, eu com 30 anos... Flavinha? As pessoas Sim. não... A gente não aprende numa escola, em casa, né? Nossos pais também não aprenderam, não é culpa deles. Mas a gente não aprende que a gente tá aqui para errar. A gente tá nessa vida realmente para... Nós estamos para errar, para cometer erros, para acertar também, lógico. Mas principalmente para aprender. E às vezes, Sim. assim, uma coisa que você falou, que foi o seu pior aniversário quando você foi na consulta. Mas aí trazendo para sua realidade de ressignificado, né? De ressignificar as coisas, talvez foi o maior presente que você já deu a si mesma. Essa oportunidade de se abrir para esse novo, nesse momento que você estava passando por uma tribulação. E tá tudo bem a gente se abrir, a mostrar que não tá legal. E eu fico muito feliz, assim, em ver a pessoa que você está se tornando, ver toda essa alegria de volta, porque eu falo por mim, né? Você é uma pessoa que contagia demais. Eu amo você e essa alegria, essa empolgação aí. Até o Padre Sandro comentou, né? Que você tem o dom da empolgação e realmente tem, faz a diferença. E o quanto é normal as pessoas passarem por altos e baixos, né? A pior situação que pode acontecer é você ficar embaixo e não ter a consciência de que você merece sair desse patamar. Então, procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um coach, de um profissional que realmente possa te ajudar, um profissional qualificado, que tenha experiência, que tenha recursos para te ajudar, é a melhor coisa que pode ser feita. Sim. E assim, não me arrependo, super recomendo, assim. Eu acho que assim, gente, não é fraqueza, sabe? Acho que a fraqueza maior é a gente ficar, né, andando em círculo, né? A gente sempre fala do cachorrinho, né, correndo atrás do rabo, né? Então, às vezes a gente vê que as coisas não estão bem, mas a gente fica usando sempre a mesma receita do bolo, a gente sempre tá seguindo o mesmo caminho, porque a gente
é natural, a gente não quer dar o braço a torcer, dizer que a gente não é capaz de algo. Mas não é nem por ser capaz ou não ser, mas talvez aquilo não é para você, entende? Talvez, ou aquele lugar não é para você, ou aquela atividade não é para você. Alguma coisa ali tá entrando em conflito, entende? E acho que assim, nunca é tarde, né? Então, assim, hoje eu com 30 anos, eu estou assim, cheia de sonhos, né? Tô colocando aí algumas coisas em prática, coisas, né, tipo, digamos assim, que atividades e dons, coisas que me dão prazer, né? Tô colocando em prática. Tô buscando conhecimento o tempo todo, né? Então, voltei a ler livros, voltei a desenhar, voltei a querer mandar. Então, eu tenho muitos caderninhos, gente, porque, tipo, com o coach, com o Jefão, assim, eu aprendi que, tipo, nada melhor do que você colocar no papel, você escrever o que você tá sentindo, aonde você quer chegar, né? Tipo, igual assim, eu estou com um projeto novo de empresa, até eu falei pra minha sócia assim, em 5 anos a gente vai estar indo pra Disney com a empresa pagando. Tudo certinho, né? Aí ela falou assim, nossa, né? Você pensa alto. Cara, a gente tem que sonhar alto. Porque assim, às vezes você não atinge aquele lugar, mas você chega perto, entende? Então, assim, graças a Deus hoje eu tô me dando me permitindo isso, sabe? E o principal é você falar que, tipo, cara, é possível. Se você quer, e eu sou da opinião que, assim, se você quer mesmo, é possível, né? A gente vê isso em filme, a gente vê isso em história de pessoas bem-sucedidas, né? E o bem-sucedido que eu digo não é quem tem dinheiro, não, gente. Porque tem muita gente muito bem-sucedido ganhando um salário mínimo. Mas ela é feliz, ela faz aquele serviço com amor, né? Ela tá junto da família dela. Entende? Então, assim, tem uma frase, ontem eu estive... Uma frase do Augusto Cury, que ele fala que tem pessoas tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que eles têm é o dinheiro. Exatamente. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? Igual eu ia mencionar ontem, nós até cancelamos a live, porque ontem eu passei o dia com uma amiga espetacular, uma pessoa que eu me inspiro muito, né, que estava no hospital, né, e eu passei o dia com ela no hospital. E lá, a pessoa que mais me chamou a atenção foi a tiazinha da limpeza. Que mulher doce, que mulher maravilhosa. Assim, você via que ela estava ali fazendo o servicinho dela com amor, com vontade, sabe? Então, assim, por que um engenheiro, um advogado, né, um gerente não pode também fazer a atividade dele sorrindo, com gentileza, entende? Então, porque era isso que eu não conseguia encontrar. Eu não conseguia encontrar gentileza nas pessoas que cruzaram o meu caminho. E eram pessoas que ganhavam super bem. Então, teoricamente, se o dinheiro traz felicidade, essas pessoas tinham que ser muito felizes. Elas tinham que emanar, né, coisa boa. Mas não, entende? Eram pessoas que eu tenho certeza que ganhavam 2, 3 vezes mais que eu, mas que o prazer era pisar nos outros, entende? Era desfazer. Entende? Não tô dizendo que todo mundo é assim. Isso, mas infelizmente tem muita gente assim. Sim. Entende? E uma coisa que a gente tem que deixar claro que em todas as profissões vão existir profissionais e profissionais. Então, não é desmerecer a profissão, mas uma tiazinha da limpeza, né? Uma zeladora ou um gerente de banco, se ele ama realmente aquilo que ele faz, se ele ama a vida dele, se ele é feliz, exatamente, ele vai ser o melhor profissional do mundo, independente da função. Agora, se a pessoa não está realizada, não está de acordo com os seus valores, com as suas crenças, se ela tá infeliz na vida dela, ela vai ser o pior profissional em qualquer que seja a área que ela atue. Exatamente. Né? Então, assim, talvez, né, se você que tá vendo essa live agora, ou vai ver depois, né, porque tá todo mundo pedindo pra salvar e tal, né, mas assim, se por algum motivo você não tá feliz e você não ama completamente o que você tá fazendo, ou talvez você pense assim, eu não quero morrer fazendo isso, opa, já é um indício de que tem alguma coisa errada, entende? E que talvez você precise buscar coisas. Não digo que é pra você fazer que nem eu, dar uma de louca e pedir a conta, ou ficar louca mesmo, né? Ter que tomar remedinho e tal, né? É feio falar isso, mas foi necessário, né? Ou não é feio, vida não sei. De verdade, né? Vida de verdade, sim, não é história. Mas assim, se tem alguma coisa que não tá legal, então vamos buscar fazer isso daí ficar bom. Entendeu? Ou qual que tá sendo o problema? É a atividade, é você, né? É fatores externos, é interno, né? Mas alguma coisa tem que
tem que ter de errado, né? E assim, muitas vezes eu pensava assim, gente, eu não posso me permitir reclamar, eu não posso reclamar porque eu tenho um emprego bom, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho amigos, eu vou na igreja e tem pessoas lá que me fazem muito bem, mas e por que que eu tô assim, né? Por que que tinha dia que eu tinha uns dias de bosta? Daí eu pensava assim, nossa, né, que pessoa ingrata eu, né? Não é. É que, na verdade, tipo, tinham coisas que não estavam legais, mas eu não queria admitir aquilo, entende? Então, e isso eu acredito que é para muita gente, né? Muita gente passa por isso no dia a dia. Eu acho que Sim. você também, Flávia, você teve, não foi uma situação igual a minha, mas eu acredito que teve um momento que você despertou e falou assim, cara, tipo, eu preciso disso mesmo, eu quero isso pro resto da minha vida, né? E hoje você tá fazendo um trabalho que, tipo, acho que todo mundo, assim, vê pra você e vê o brilho no olhar, a vontade, né, de ajudar pessoas, de se entregar um pouco mais, né? Talvez até essa semana eu vi você postando assim, que foi um pouco difícil. Um dia que tava muito frio, daí você até postou uma fotinho lá de coberta e tal, né? Em que, tipo, que foi difícil levantar, né? É natural, vão ter dias que a gente tá cansado, que a gente tá com preguiça, né? Que a gente procrastina. Mas o principal é que, assim, se você tem tesão no que você faz, mesmo com preguiça, você vai levantar. Você vai fazer. Mesmo sem saco, você vai ler aquele livro, ou você vai ver aquela palestra. Porque aquilo ali, no fundo, te dá tesão. Sim. Entende? E é o valor E eu que acho que é você isso que a gente tem que gera, né, procurar. Flávia? Sim. É o valor que É você isso que pode a gente tem gerar que para a procurar. humanidade. Sim. Sim. E é muito bom. Entende? E pra mim, assim, E acho que isso é o sentido, né, da nossa conversa de hoje, né? O ressignificar. Talvez não é nem criar uma coisa nova. É usar aquilo que já existe, aquela habilidade talvez que você já tem, né? Igual eu vi aí na pandemia. Vários amigos, né, começaram a mexer com papel, as meninas começaram a tricotar, os meninos começaram a criar vídeo, a consertar coisa em casa, né? É uma coisa besta, mas de alguma forma aquilo dá prazer, aquilo desperta algo gostoso na pessoa, se né? conecta Então, com assim, algo, né, que já existiu sim, dentro de si. exatamente. E o ressignificar isso, gente, não é. Não tô dizendo que é pra todo mundo chutar o balde. Não. Mas é Pelo buscar. amor de Deus, não, Não né? mesmo, por favor, né? Mas sim buscar todo dia você ter algo de melhor para oferecer, entende? E oferecer ao próximo não é só o oferecer ao próximo, é para você mesmo, entende? Nossa. Então às vezes a gente pensa assim, eu quero fazer o melhor para o outro. Não, você é fazer o melhor para você, né? Igual a E gente outro que vê é isso, da. né? Ele Uhum. enxerga, é que nem quando a gente começou a falar ali, né, de você. Você tem essa energia, essa coisa legal que a gente chega perto e já sente. E quando aquilo abaixou em você, as pessoas sentem também. E quando voltou também. Sim, Então é positivo e negativo, mas você gera pro outro aquilo que você tá sentindo. Você projeta, né? exatamente. Querendo ou não. Ai, gente, vamos combinar. Né? Ninguém gosta de andar do lado de gente chata, de gente que reclama de tudo, né? Tipo, é chato e não adianta falar que isso não contagia, porque contagia, entende? Sim. Então, assim, quanto mais você reclama, parece que pior as coisas ficam, né? Ó, e apitou alguma coisa aí que eu acho que é porque a gente tá falando demais, né? E vai cair o troço. Provavelmente. Provavelmente. Cai. Mas, assim, que a gente busque não ser essa bola murcha, que a gente busque não ser essa pessoa que reclama de tudo, né? Porque sempre alguma coisinha de bom tem. E se você não tá enxergando isso, tá na hora de começar a descobrir o porquê, né? Porque tem Perfeito. alguma coisa errada. Todos têm muito a contribuir, independente do que tem, né? Hoje até fiz uma análise Uhum. comportamental com uma cliente minha e ela falou, né, que ela não imaginava o tanto de qualidades que ela tinha. Ela falou, Flávia, eu nunca tinha visto isso. E isso, né, ressignificou tudo que ela vinha fazendo na área profissional dela. E olha que lindo isso, né? Você saber que você tem sim Sim, qualidades. Às vezes você só não tá enxergando. Poxa, é exatamente. horrível não enxergar minhas qualidades? É ruim, mas isso pode ser mudado. Mas a decisão é Com nossa, né, certeza. Flavinha? E eu acho que o Uhum. ponto, assim, chave de tudo é você se permitiu. Você se permitiu ser curada, você se permitiu buscar ajuda, você se permitiu experimentar, aprender, conhecer e fazer tudo o que você fez em prol da sua saúde, em prol da sua vida. A jornada que você quer contar a partir de Uhum. agora já é outra, né?
Então, eu sou sim. muito, muito, muito grata por ter você em minha vida, fazer parte um pouquinho aí desse processo, de ter de alguma forma contribuído contigo também. Ai, E a como vida é isso, né? É contribuiu. uma troca. Então, Sim, muito nossa, mas obrigada foi mesmo. muito bom, assim, sabe? E até assim, antes de cair aí, que eu não sei como que a gente tá de tempo, mas já tá nos finalmente, né? Mas uma coisa assim que eu queria compartilhar, né? A Flávia me deu essa canequinha, né? Que é a tristeza. E quando ela deu a canequinha, eu senti duas coisas. Eu senti familiaridade, porque na fase, quando eu recebi, foi bem na época que eu descobri que eu tava com burnout, que eu fui afastada do emprego e eu tava triste, papapá, né? Aí eu pensei assim, nossa, né? Eu acho que eu sou uma tristeza ambulante, né? O negócio tá feio, né? Só que por um outro lado, não, tipo, cara, na verdade a tristeza, tipo, ela é muito sentimento, ela é muito, tipo, e era muito o eu, entende? Tipo, porque eu sou daquele tipo assim, se eu fiz alguma coisa pra alguém e, tipo, não era a intenção mesmo, meu Deus, eu fico remoendo aquilo, e eu tento consertar, eu faço umas cagadinhas pra tentar consertar às vezes, sabe? Mas assim, sempre é uma coisa muito minha, assim, sabe? Eu gosto muito de ver as pessoas à minha volta bem, né? Proporcionar, assim, um pouquinho de conforto ou de um momento bom. E daí, quando eu recebi, eu pensei assim, tipo, nossa, né? Tipo, a tristeza tá dentro de mim. Mas o que que a tristeza pode me trazer de bom, né? Aí me despertou assim muitas coisas assim que, tipo, peraí, tipo, é bom sim você ser coração, você ter sentimentos e querer o bem, né? Mas tudo com moderação, né? E era engraçado, porque na minha cabeça eu pensava assim, cara, eu sou alegria, né? Porque eu vivo dando risada, né? Todo mundo fala nossa, que eu sorriso largo, não sei o quê, né? Aí eu pensei assim, tipo, cara, eu não, né? Tipo, por mais que muitas vezes a gente tá sorrindo, mas por dentro a gente tá chorando, né? Então, por Sim. dentro de mim, a tristeza, ela é mais forte. Mas ninguém vive sem ela, né? Então a gente tem que saber só ponderar, né? É. E E foi bem aí, só legal. para engajar nessa questão da tristeza do filme Divertidamente, e todos nós temos um pouco disso, né? Mas na Flavinha é algo que numa análise corporal eu identifiquei que ela existe muito essa oralidade dentro dela, né? Essa tristeza, mas não é uma tristeza. É que às vezes a gente usa esse nome como algo ruim. Só que na verdade não, Sim. é emoção à flor da pele, aquela pessoa que sente, que se importa realmente com os outros, que se coloca no lugar dos outros, é muito difícil, é uma qualidade muito difícil que ela tem. E naquele momento ela precisava assumir isso para ela. Ela precisava enxergar que tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar. E que em algum momento a tristeza é necessária para que a alegria venha também. Então foi Uhum. uma troca bem legal, né, Flavinha? Foi muito bom. E Foi então bem legal. vamos já encerrando, né? Porque senão o Instagram corta e a gente não consegue deixar salva a live. Flavinha, mais uma vez, gratidão mesmo por essa partilha. Ai, Eu que aprendo legal. demais com você, me inspiro Sim, demais em você. E só agradecer a todas as pessoas que acompanharam também. Muito obrigada. sim, até eu vi aqui que algumas até pedir desculpa, gente, porque eu falo pra caramba, né? E daí eu acabei, né, contando aqui a história da minha vida, né? Não foi o Renato Russo falando, mas, né, foi eu contando, né? Mas, mas assim, muito. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Mas assim, muito legal. É que eu tô com o computador aqui e eu fiz uma cagadinha, coisa de Flávia, né? Mas assim, Tamo junto. muito legal, assim, tipo, algumas pessoas compartilhando isso, né? Que, tipo, que passaram por situações semelhantes, né? Que Tá vivem, convidado. né? Talvez teve um momento que teve esse insight, né? Mas estão buscando, né? Tipo, esse novo sentido, né? O abandonar o ambiente, talvez, que não está sendo bom. Porque a gente tem que saber a hora de se retirar. E isso não é fraqueza, isso é sabedoria, entende? Então, isso eu aprendi na raça, né? Porque eu achava que eu não podia me retirar, né? Eu estava sendo fraca se eu me retirasse. Mas, na verdade, eu estava. Vocês estão me ouvindo ou travou só na Flavinha? Me respondam, por favor. Travou aqui.
Travou pra vocês. Provavelmente o tempo tem dessas. Aí, voltou. Flavinha, vai cair, vai cair. Então, gente, muito obrigada. Eu achei que tinha acabado já. Não, é bem assim que acontece com o Instagram, finalzinho. Então, um grande Não, mas super beijo, tranquilo. grande abraço. Gente, muito obrigada, né? E a gente conversa outro dia aí, beleza? Vamos marcar outra. Beijão. Beijo, Tá bom, gente. Tchau, tchau. tchau.